E com relação à instrumentação, eu tive a oportunidade, Luciano, de testar muitos tipos de monitoramento logo após a ruptura de fundão. É lógico, obviamente que eu já testava antes também, mas depois de fundão eu tive a oportunidade de fazer testes com vários tipos de instrumentos e vários tipos de instrumentos que não são convencionais na área de geotecnia, como INSAR, como radar, como ETR também, apesar de o pessoal usar estação total, não usava estação total robotizada, porque a precisão é diferente também de monitoramento. A gente falava em centímetros, 15 centímetros e estava ótimo, né? Mas você não pode deixar, tá? Estava ótimo. E com a ETR a gente está falando de milímetros. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer muitas coisas. Eu fui no CEMADEM, em São Carlos, não, como é que chama lá? São José dos Campos. São José dos Campos, não. São José dos Campos. É CEMADEM? CEMADEM, eu estive lá e aí foi quando eu conheci a primeira solução do SA em São José dos Campos, cara. Olha, em Campos Jordão. Eu nunca soube. Isso aqui é novo. Cara. Isso aqui é novo. Sabe quem instalou aquilo lá? Nós. Eu sei disso. Então, mas eu nunca soube que você... Eu pensei que você... Eu nunca pensei que você tivesse a visitar, cara. Eu não sabia que você tinha tido conhecimento por esse projeto. Tive. A primeira do SA foi lá, então? Na verdade, eu fui no CEMADEM para conhecer estações totais robotizadas. Aí vi o monitoramento deles associado com o sensor de umidade e eu tive a oportunidade de conhecer o SA lá em Campos Jordão. Caramba, bicho. Então foi muito interessante. Isso, não sabia, não. E eu gosto muito da tecnologia. Eu acho que toda tecnologia tem que ser muito usada, mas é importante a gente falar. Tem limitações e vantagens. Sim. E o pessoal tem que conhecer isso muito bem. Então, as tecnologias se completam, né? Não existe uma tecnologia que fala assim, não, com isso aqui eu faço tudo. Não existe isso. A gente tem que integrar por isso, porque uma coisa completa a outra. E quando a gente pensa dentro da geotecnia, né? Porque a geotecnia ela já é uma área específica. Quando você mergulha dentro da geotecnia, a quantidade de áreas que você tem dentro da geotecnia para se especializar, a pessoa falar que faz tudo é um negócio complexo de dizer, né? Eu faço tudo, né? Porque se você pega dentro da geotecnia uma área igual a instrumentação, igual ao monitoramento, quanta coisa a gente ainda não tem aí dentro dessa... O setor do subsetor e tal. Mas uma pergunta que eu ia fazer para você. Essas experiências, olha, a coisa de entrevistador, você fazendo essas experiências, você estava fazendo isso antes da legislação o pedir ou depois da legislação? Antes. Então, antes, essa aí. A legislação veio depois. Muita coisa que a gente testou e conheceu veio depois. O pessoal não era nem NM, era DNPM. O pessoal gostou e falou assim, isso vai virar lei. Então, pioneiro. Foi primeiro, exatamente. Ô Samuel, como é que é? Não sei se você pensa nisso, de você ter influenciado tanto numa área como a nossa. Você pensa nisso? Qual que é o impacto, assim? Eu não havia pensado, Luciano, mas uma vez um amigo meu falou sobre isso e eu comecei a pensar. O tanto que, tipo assim, muita gente faz muita coisa e não sabe de onde que veio. Tá? Mas o tanto que a gente pôde contribuir para desenvolver essa área é muito importante. Muito importante. Então, algumas pessoas com certeza sabem da história, mas a maior parte não sabe. E também não tem problema nenhum. O importante é fazer algo diferente e dar o recado. Né? Exato. Por isso que a sua iniciativa é tão importante, André. Para poder amplificar esse tipo de coisa que acontece. Essas coisas que a gente está descobrindo aqui. Só por... Quando você foi no CEMADEM, você foi lá com o Eduardo Diniz? Fui. Então, cara, o Eduardo Diniz, o Luiz, Gustavo. Você quer que eu explique porque é que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estava assistindo a uma apresentação do... O Eduardo foi nosso convidado aqui também. E uma vez eu estava a assistir uma palestra dele, dos cursos que ele dá, sobre instrumentação, que ele dá lá no Instituto Mineiro.
E eu estava ouvindo lá falar a apresentação. E eu sempre gostei de assistir às palestras do Eduardo. E há um momento que ele fala do Shape Array. E ele diz assim, eu sei que tem 2 em Campos de Jordão. Eu assim, caramba, como é que este cara... Eu estava ouvindo, eu assim, como é que este cara sabe? Eu assim, deve ter lido ou visto. Não, lido não, porque nós não tínhamos nada publicado na época. Aí eu fiquei, agora que você, ó, aqui é que eu estou descobrindo onde é que foi. Depois eu mando isso para o Eduardo, ele vai ver com certeza. Cara, e agora é que eu estou entendendo, olha como, cara, já posso ir falar para o meu chefe, estão vendo, apareceu nessa marca, foi aquilo lá, ó. Foi muito legal, porque como eu te falei, a gente foi lá no Semarim para conhecer ETR. Para ver como eles faziam o monitoramento de ETR e nada mais. E a gente teve a oportunidade de conhecer muitas outras coisas, inclusive monitoramento de chuvas, né?